Olá, estamos hoje chegando ao terceiro programa da série de mensagens Fé para Hoje. E nesse momento estaremos ministrando sobre o perigo das palavras lançadas. Lembrando que a exposição dessa série de mensagens está com foco exclusivo naquilo que Tiago propõe para mim e para você, através dos seus relatos na sua carta, sobre uma concepção de fé para o cotidiano, para as questões práticas do dia a dia. E diz assim então, Tiago 3, de 2 a 5. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo ou do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Que palavra perfeita! Simples, objetiva e perfeita. Porque fala de questões muito próprias da nossa realidade de vida ainda hoje. Centenas de anos depois, esta palavra continua sendo atual, contemporânea, própria para aplicarmos ao nosso cotidiano. O que nós estamos encontrando aqui na boca de Tiago é o perigo das palavras lançadas. Muitas vezes, sem percebermos, estamos gerando morte por uma palavra que foi dita sem reflexão. Estamos vivendo um tempo marcado por uma impulsividade coletiva. As pessoas estão cada vez mais intolerantes e impulsivas no falar. Estão fazendo pouca reflexão e agindo no ímpeto do momento. Normalmente com sangue quente. Quando nós não fazemos avaliação de consequências, nos tornamos levianos em tudo que fazemos, em especial, focando aqui nesse tema, naquilo que nós declaramos com a nossa boca. Palavras lançadas sem uma avaliação antecipada das consequências é um desastre. Muita gente tem pago um preço altíssimo porque foi vítima de uma palavra lançada. Eu conheço muitas histórias. No campo, em que eu milito já há 18 anos, ministério pastoral, também na clínica psicológica, quantas histórias horrorosas nós encontramos de pessoas sequeladas na vida, machucadas, impotentes, traumatizadas, porque palavras duríssimas foram lançadas contra a vida delas em algum momento da vida, em especial na primeira infância, na segunda infância, mas em qualquer momento o dano está proposto. As palavras não podem ser simplesmente ditas, elas precisam passar pelo crivo da reflexão. Mais do que pelo crivo da reflexão, pelo crivo da reflexão bíblica. Olhando para a palavra de Deus, para os valores do reino de Deus, antes de pronunciar uma palavra, temos que considerar e até fazer uma certa indagação ou pergunta ao nosso coração. Será que Cristo diria isto? Será que esta seria a posição de Jesus? Ele falaria exatamente isto? Se você acreditar que Cristo pronunciaria aquela palavra, então diga, porque vai ser palavra de bênção e de edificação. Se você ficou com dúvida, pense um pouco mais, retenha o que você está pensando, guarde aquilo que está sentindo, espere o momento certo, fale de um outro modo, e se é que tem que falar. O texto vai dizer aqui que você pode pegar um navio gigantesco, pesado, mas um pequeno leme desse navio o conduz para a direita e para a esquerda conforme deseja o piloto. Você pega uma fagulha, uma pequena centelha de fogo, joga numa floresta, isso incendeia a floresta inteira. Assim são as palavras. Se você é capaz de controlar a sua língua, você é capaz de controlar tudo mais, diz aqui Tiago. Se você domina a sua boca, você domina todo o seu corpo, como acontece com os cavalos. Dominou a boca do cavalo, você dominou o corpo inteiro do cavalo. E nós precisamos aprender a caminhar dominando aquilo que nós falamos. Olha, mas existe alguma mágica para isso? Alguém poderia perguntar, diz, não existe mágica. Existe dependência de Deus. A Bíblia diz que uma das manifestações do Espírito Santo de Deus na nossa vida é domínio próprio,
que aparece na lista de fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Se nós aprendemos a viver debaixo da ação do Espírito de Deus, também aprenderemos a exercer o domínio próprio, a exercitar, melhor dizendo, o domínio próprio. E nesse momento, o domínio próprio nos move na direção da reflexão. Iremos pensar muito antes de lançarmos uma palavra sobre a vida de alguém. E você vai encontrar de tudo um pouco. Pais que lançam palavras terríveis no coração dos filhos, filhos que trazem peso aos pais com palavras também pesadas sendo lançadas, mães que acabam trazendo palavras duras para os seus filhos, marido e mulher, falando de relação familiar, sem contar aquilo que se dá nas tramas de amizade, nos contatos sociais de forma geral, mais amplo, mas de todas as áreas vamos encontrar isto. Como flechas lançadas, como dardos inflamados lançados, palavras que não vêm como resultado de reflexão, que não passam pela peneira da palavra de Deus, pela peneira dos valores do reino de Deus, são palavras que têm tudo para trazer morte no lugar de vida. Deus nos desafia a vivermos pela fé, mas a fé que Tiago nos propõe é uma fé que diz como vamos usar a nossa língua. Você fala assim, eu sou uma pessoa de fé, você pode até acreditar nisso. A pergunta que eu te faço é, você tem domínio sobre o que você fala? Você tem agido com sabedoria ao pronunciar palavras? Tem lançado palavras depois de muita reflexão? Bom, se você está dizendo sim para essas perguntas, eu diria, você tem uma fé extraordinária. Porque a fé é muito mais do que uma crença. A fé é um chamado para uma prática, para uma vivência. E nesse momento, Tiago fala que a fé em Cristo, a fé genuína que temos, que nasce do Evangelho de Cristo, é uma fé que diz que eu tenho que usar bem a minha palavra. Da mesma fonte, não tem que sair água doce e amarga. Não pode ter bênção e maldição da mesma fonte. Se a sua palavra, sua boca, sua língua é usada para bendizer, não deve ser usada para maldizer. Se ela é usada para edificar, não deve ser usada para destruir. Não deve haver essa dissonância. Você tem que ter coerência. Você foi chamado por Deus para semear paz e não guerra. Então use palavras que semeiem paz. Deus te chamou para trazer cura e não para gerar feridas no coração de ninguém. Então use palavras não para adoecer, mas para sarar pessoas. As palavras, elas matam ou fazem viver. Se você quer ter uma fé extraordinária, a fé se manifesta também na sua língua. Como você tem usado as suas palavras. Infelizmente, muitos até com uma falsa piedade usam as palavras dizendo, olha, eu queria falar sobre fulano de tal, Beltrano de tal, para a gente orar por ele, orar por ela. Isso mais me parece fofoca do que pedido de oração, expondo a vida de uma pessoa, às vezes publicamente. Jamais use palavras senão para edificar. Jamais use palavras lançadas na direção do seu filho, da sua filha, do seu pai, de sua mãe, de qualquer pessoa que não seja para edificar. E se eu não tenho uma palavra que edifique, então fique calado. O silêncio pode ser a melhor opção na falta de uma palavra que abençoe. É melhor o silêncio. É melhor o silêncio. Porque uma vez que uma palavra é lançada, você não pode recolhê-la mais. Já disse isso nesse programa numa outra ocasião. É mais ou menos como alguém que pega um saco de penas, sobe no 30º andar de um prédio, num dia de muito vento, sacode esse saco de penas, espalha penas por toda a cidade e depois vai tentar, ingenuamente, recolher essas penas. Nunca mais. Talvez ele encontre uma ou outra e consiga colocar no saco de novo. Mas 90% daquilo que foi lançado, nunca mais ele vai conseguir recolher. Pode pedir perdão, pode chorar, fazer reparação, e Deus pode trazer cura, mas aquela palavra que foi lançada você não pode recolher mais. Uma vez dita, acabou. Ela não pode ser mais recolhida. Então, pense bem antes de falar. Peça a Deus domínio próprio, para que as suas palavras, ao serem pronunciadas ou lançadas, não sejam como setas do inferno, mas sejam, na verdade, como palavras vindas do trono de Deus, que gera transformação, edificação, cura. Ao invés de adoecer, sara. Ao invés de matar, faz viver. Ao invés de entristecer, traz alegria. Que você use a sua língua no ato de fé para enriquecer a sua própria vida
e a vida de outros. Que Deus nos ajude, porque não é uma tarefa fácil. Eu diria para você que não tem nada a ver com esforço pessoal apenas. Passa também pelo crivo do seu preço pago, você tem que se esforçar, mas o ponto fundamental é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, produzindo domínio próprio. Então dobra o seu joelho, clama, chora, busca, grita para o socorro, diz: Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim. Eu não quero usar a minha língua para ferir, para matar, eu quero usar a minha língua para edificar, para sarar, para trazer alegria, e isso pode acontecer. Você não é escravo de si mesmo. Se liberte disso, dependa de Deus e tenha uma fé para hoje que te leve a usar palavras que enriqueçam. Cuidado com o perigo das palavras lançadas, porque elas não poderão ser recolhidas posteriormente ao fato de ter sido lançadas, elas já foram, cumpriram o seu propósito, não voltam mais, não são como um bumerangue. Eu quero que Deus nos ajude, e essa é a minha oração, é o que eu tenho pedido a Deus, quando preparava essa mensagem, pensando em minha vida, na sua vida, independente de saber quem é que iria assistir, que Deus nos socorra para vivermos essa experiência. Amém.